Olá, gente. Lucas Litrento de novo, um dos curadores da Mostra Quilombo. E dessa vez estou aqui com o Elton Amorim, né, que é um dos produtores do Periférico, um dos filmes que está na mostra, né? E aí, o Elton, tudo massa? Massa, Lucas, tudo certo. Pra gente é um prazer estar com o filme na programação e também um prazer aqui estar batendo esse papo com você. É, Parabéns, meus parabéns pelo filme, né? Um filme muito bom. Tem muita coisa para discutir, então vamos lá. Assim, já no início do filme, pelo menos eu tive essa impressão, assim. Tem uma brincadeira ali com os próprios gêneros, né? Ele tem um hibridismo ali. Em alguns momentos ele parece um documentário, ele brinca com esse caráter mesmo, até porque as personagens, né? Usam os seus nomes mesmo e tal. Então, o Periférico não é o único filme da mostra desse ano que brinca com isso também. Então a gente entende que também é uma coisa que está em voga aí no cinema negro, né? Que é essa experimentação, esse hibridismo de gêneros também, né? Não apenas do cinema contemporâneo, mas também do nosso cinema negro. Então, como é para vocês usar dessa estética, enfim, se foi tudo pensado dessa forma mesmo, né? Como é brincar com esse hibridismo dentro do filme? Bom, esse filme, né, o Periférico, é uma produção coletiva, um filme com uma produção comunitária periférica, né, realizada por pessoas pretas, pessoas LGBTs aqui nas periferias de São Paulo. A partir da Maloca Filmes, que é o coletivo que impulsiona aí esse processo todo. E a gente há muito tempo discute sobre o direito à ficção, né? A gente já está há um tempo produzindo filmes e tudo mais, mas a gente ter o acesso a uma grana para financiamento mesmo para conseguir produzir uma ficção é a primeira vez que a gente consegue, de fato, ainda com muitos apoios, né, e não exatamente pagando as pessoas da forma que a gente gostaria, porque o trabalho delas vale muito mais, mas pelas pessoas acreditarem na história contada, né, pelo Periférico, elas também se somaram a esse processo. Então, o filme, ele é isso, né, uma ficção, mas que também faz um registro do nosso dia a dia, do nosso contexto periférico, né? Então, essa linguagem, essa mescla com documental, ela também é uma forma da gente colocar e criar memória da nossa existência hoje nessa sociedade, né? Nessa sociedade que nos oprime, nessa sociedade para a qual o nosso corpo é produzido para morrer. Então, para a gente era muito importante também usar dessa narrativa, né? Para as pessoas se verem desse outro lado. Então, a história que está ali retratada é a história da Luz e da Denise, né? Mas quantos outros LGBTs periféricos de São Paulo também não se identificam, né? Quantos LGBTs periféricos não cresceram num berço evangélico e não sabem de cor, hinos de igreja, né? Então, é uma história que é ficcional, né? Mas cada ponto ali construído faz parte da trajetória das pessoas que construíram esse processo também enquanto equipe. Tanto que o processo de construção do roteiro, ele foi um pouco assim. Então, a gente chegava e perguntava, a gente tem aqui uma cena no vagão, o que, que essa pessoa do vagão vai estar apresentando? O que, que vocês costumam ver no vagão do trem, quando vocês estão voltando para casa? Então, tem esse registro, porque para a gente é muito importante criar a memória, e não só criar memória, mas possibilitar o imaginário das pessoas, né, sobre a existência desses corpos como corpos que não são contraditórios na periferia. A gente costuma ver muita gente falar da relação que a gente tem enquanto LGBT com o território periférico, de como é violento, mas a gente quer com o periférico também mostrar esse registro de que a gente faz parte, se identifica e que não é contraditório ser LGBT e ser da quebrada, né, e que a gente também vivencia coisas positivas e não só o lado ruim que é mostrado nos noticiários ou nas narrativas hegemônicas sobre os nossos corpos. Massa. O filme ele vem de um recorte, como você já falou, LGBT e racial, enfim, e dentro desse cinema a gente vê muitas vezes, e aí, tanto por parte de realizadores pretos e pretas, mas também de realizadores, né, não pretos, que é muitas vezes optar, ou enfim, acabar numa visão mais violenta, numa visão mais pesada da coisa. E dentro do periférico, como você mesmo já deu uns toques agora, existe assim uma leveza, né? E essa questão mesmo da relação com a comunidade evangélica, né, em que muitos filmes tratam, sempre com uma crítica pesada, né? Aqui existe a naturalidade, existe de fato essa, enfim,
a pessoa LGBT está lá dentro dessa realidade, que muitas vezes é uma contradição ali interna, mas que está ali dentro desse meio. Então, como é para vocês optar por essa leveza? Né? Eu acredito que foi também. Conta um pouco sobre isso. Eu acredito que foi também discutido, enfim, foi uma escolha narrativa, né? Não, total, assim. Quando a gente começou a produzir esse filme, a nossa principal ideia com ele era exibir ele nos bairros em que a gente mora, exibir ele para as nossas mães, né, para o nosso pai, para o nosso irmão. E para que isso fosse possível, né, a gente precisa adequar essa narrativa, uma narrativa que por muitas vezes vai para um lugar de lacração e de militância, para uma narrativa do concreto, né, que dialoga com o território periférico, que desse a discussão para as pessoas que não têm acesso a muitas delas. Então, acho que essa leveza ela vem também por essas pessoas fazerem parte desse processo de construção, enquanto pessoas que estão no nosso dia a dia, mas enquanto público que a gente enxerga que precisa, né, também ser pensado na hora de se produzir essas narrativas. Quantos filmes é muito louco a gente pensar sobre isso, porque acho que fala muito sobre o acesso ao cinema também. No bairro que eu moro, Jardim Ângela, não existe sala de cinema, não tem nem shopping com sala de cinema. Então a gente também constrói um projeto de cineclube e a gente quer exibir, né, agora nesse momento de pandemia não, mas a gente quer exibir ele presencialmente, porque a leveza que tem no filme ela é proposital para que a gente consiga travar essas discussões nos nossos territórios e para que a partir deles a gente transforme, né? Acho que para além dessa discussão LGBT para esse público que poucas vezes tem contato com esses temas, também tem uma questão de que a nossa vida ela não é só sofrimento e a gente está cansado de narrativas em que os nossos corpos são mortos, em narrativas em que o nosso corpo está em sofrimento, e para a gente imaginar um outro universo, uma outra sociedade em que esse corpo pare de cair, é preciso a gente também colocar na tela possibilidades desse imaginário ser concretizado na cabeça das pessoas, e o periférico ele também é isso. Ele é possibilidade de potência, de entender o território periférico enquanto potente, de entender que a gente vivenciando e trazendo as nossas narrativas a partir dos territórios é o que faz a potência, inclusive, do cinema periférico, do cinema LGBT e do periférico, que carrega esse nome periférico não é à toa, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi muito bem, mas a nossa narrativa ela tem essa leveza muito por conta do público que a gente prioritariamente quer exibir, que são as pessoas das periferias. E no segundo momento a gente cai, né, nesse lugar dos festivais também, que para a gente é importante ocupar esse lugar, mas que prioritariamente não é para onde a gente pensou o nosso filme no primeiro momento. E acho que de uma forma geral a gente tem visto o quanto ele consegue dialogar, o quanto ele consegue ser representativo para as pessoas que moram nos territórios periféricos, muito no sentido delas se identificarem, de identificarem seu próprio território, ou de identificarem essa vivência de andar pela cidade todos os dias, de gastar 2, 3 horas no transporte público, que é também uma vivência que aparece no filme. Enfim, acho que essa leveza vem também da leveza que existe nas vidas periféricas, mas que poucas vezes, né, são retratadas e que ficam aí ofuscadas por narrativas de violência. Respondeu sim, respondeu muito bem. E como você falou, essa minha pergunta agora já seria sobre isso, e você já falou um pouco agora no final, essa questão do trânsito, né? Enfim, esse conceito da periferia não é só territorial, então existem muitas periferias que estão ali coladas ao centro, mas dentro do filme, esses bairros da periferia são distantes também, há um deslocamento em vários formatos, enfim, em barco, no metrô, né? Enfim, tem uma série de ambientes ali. Então, como falar sobre isso, mostrar isso no filme, que assim é o cotidiano da gente, né? Eu também sou morador de periferia aqui em Maceió, e por mais que a cidade pareça pequena, mas enfim, essa condução distante, esse ônibus que às vezes só tem um e tal, então a gente vê um pouco disso no filme, né? Como essas questões dentro desse trajeto, essa questão da urbanidade dentro do filme. O transporte público é muito presente em todas as vivências periféricas, e acho que isso é algo que une o nosso filme a todos os periféricos do Brasil. Assim, todo mundo que assiste tem essa identidade dessa relação com o transporte, do tempo que leva de um lugar até outro, das várias baldeações que a gente precisa pegar na vida para acessar os espaços do centro. E no nosso filme a gente quis representar isso, mas a gente também quis prioritariamente representar alguns espaços históricos do movimento LGBT. Quando a gente pensa periferias, é preciso entender que as periferias
elas não são só territórios que estão distantes do centro, né? Também existem guetos, principalmente aqui em São Paulo, existem guetos no centro. E um dos principais guetos que existem aqui se encontra no Largo do Arouche, que é um ponto histórico de luta do movimento LGBT, e que no filme a gente retrata, né? Tem as personagens, elas quando saem ali da balada, elas estão no Largo do Arouche, que é um gueto LGBT. A gente tem uma casa LGBT, uma casa de acolhimento que a gente gravou, inclusive, na Casa 1, que é um centro de acolhimento que tem aqui em São Paulo, que é no centro e que tradicionalmente representa uma configuração de espaço que é ocupado por pessoas LGBTs. Então, é comum você encontrar grupos, né, pessoas que se identificam, inclusive, enquanto famílias LGBTs, ocupando espaços no centro. E esses corpos são corpos marginalizados, são corpos vulnerabilizados pela sociedade e também são periféricos. E é preciso também entender esses territórios onde essas pessoas estão enquanto periferias. Então tem toda essa questão de se locomover pela cidade, é muito louco que poucas pessoas sabem, né, que existem bairros aqui em São Paulo em que a gente precisa pegar uma balsa para chegar. Existem bairros que têm uma relação maior com a natureza, com, enfim, saindo um pouco dessa questão da selva de pedra, né, mas indo para os extremos da cidade, a gente tem outra relação com a natureza mesmo, e pouco é relatado também nos filmes. Então, para a gente era bem importante mostrar a Ilha do Bororé, mostrar o Grajaú, como esses territórios de transição também dessas pessoas, mas, acima de tudo, ressaltar que periferia vai para além dos territórios que estão à margem, porque a gente está falando das pessoas que são vulnerabilizadas, a gente está falando das pessoas que são colocadas enquanto periféricas da sociedade. Então, esses territórios, eles também pertencem a elas e muitas vezes eles se configuram de uma forma diferente da qual a gente está acostumado a ver nas narrativas hegemônicas. Massa. Por aqui é muito disso também, né? Essa relação da natureza com alguns bairros mais próximos, tem a lagoa aqui, enfim. É massa ver como existem coisas que se aproximam, né, também. Infelizmente os problemas também se aproximam, como de locomoção. Mas, enfim, você falou muito do filme enquanto um projeto muito coletivo e que está ali próximo, dentro das comunidades, feita por vocês que são moradores também. Então, fala um pouco como foi o impacto dessa produção nas comunidades, né? Bom, então a gente tem um filme com uma direção assinada por 4 pessoas, a gente tem um roteiro assinado por 5 pessoas, a gente tem uma direção de fotografia assinada por 3 pessoas. Então, o Periférico, ele nada mais é do que a representação do que é a identidade periférica, que é essa vida coletiva, que é essa vida que, diante das adversidades sociais, a gente se une na coletividade e se fortalece, enfim, com o apoio um do outro. E o filme, ele é resposta disso também. Eu acho que o que tem visto, né, a grande repercussão que o filme tem tido, tanto exaltando os próprios bairros que aparecem, quanto as atrizes, as pessoas que produziram, acho que tudo isso volta para nossa quebrada enquanto possibilidade de acesso a muitos espaços. Então, se você tem hoje uma travesti que mora na Zona Sul e que assistiu o Periférico, para ela é possível sim imaginar uma narrativa dela num grande festival de cinema. E acho que a possibilidade de devolver para as pessoas o sonho, né, o acesso ao sonho, e às vezes o sonho é isso, o sonho é você conseguir colocar um filme seu na rua, o sonho é você conseguir retratar uma história que foi contada há muitos anos no seu bairro que ninguém nunca contou, a gente conseguir devolver para a quebrada essa possibilidade de sonhar, e que seja através da ficção, que seja através do cinema, pensar um cinema democratizado, pensar um cinema que de fato conte as nossas histórias, né? E que aí a gente não esteja só na frente da câmera sendo retratado, mas que a gente também esteja por trás dela, decidindo de que forma essa pessoa vai ser enquadrada, qual que vai ser a música, a trilha sonora que vai compor aquela cena. Isso é muito importante porque a gente também faz com que outras pessoas da quebrada se vejam enquanto pessoas potentes, enquanto pessoas com narrativas potentes de serem contadas através da arte, através do cinema, através de, inclusive, de outras linguagens, né? O nosso filme, ele é muito coletivo e ele também mistura muito essa questão das linguagens. Então, a gente fala de dança, fala da cultura Baolum, fala do Vogue, fala da poesia, fala da cultura do Islã, e a periferia, as quebradas, elas são essa mistura de tudo isso. Então, acho que o maior impacto é a exaltação dessa pluralidade, dessa diversidade que existe nos territórios,
e, acima de tudo, também ser um filme que, ainda que com esse tom de leveza, ele faz uma denúncia de todas essas assimetrias sociais que a gente vivencia na quebrada, né? Mas a gente faz essa denúncia numa perspectiva de potência para as pessoas periféricas que irão assistir esse filme. A gente queria que, no final, né, quando cada um assistisse, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos vizinhos, quando essas pessoas assistissem esse filme, elas se identificassem a partir de um lugar que não romantiza a vivência delas nos territórios, mas que elas também saíssem mais com uma sensação de que elas são mais capazes de chegar onde elas querem a partir do filme, sabe? Então, eu acho que é um pouco dessa relação que a gente vê com o território, assim, de fomentar outras produções periféricas, assim como a nossa, e fazer o registro, né? Ter memória dessa vivência, ter memória desse lugar que poucas vezes é registrado, e quando registrados são por lentes que não são as nossas. Massa, massa, muito foda. Por aqui estamos no mesmo corre, velho. O rolê é esse, é de fazer o nosso mesmo, né? E, enfim, a mostra é isso, né? A mostra Quilombo é isso, é uma produção bem independente, assim. Né? E esse ano a gente tá fazendo sem verba e tal. E tá chegando nesses lugares aí. O filme, a mostra chegou até vocês, a gente tá com essa troca aqui muito massa. Né? Então é isso, Wellington. Se você quiser dar suas considerações finais aí para quem tá vendo o vídeo e tal, fica à vontade. Então, eu queria primeiro agradecer a mostra, primeiro agradecer toda a realização de vocês. Acho que o que a gente faz são processos complementares. De nada adiantaria a gente estar aqui no Grajaú, no Jardim Ângela, no Capão Redondo, aqui em São Paulo, produzindo filme, se essa narrativa também não conseguisse chegar para outras pessoas pretas, para outras pessoas periféricas, para outras quebradas. Então, saudar esse espaço, que é um espaço de aquilombamento mesmo, né? E aquilombamento a gente entende aí como esse espaço de resistência da população preta, da população periférica, diante das questões colocadas da sociedade, das questões estruturais de racismo, machismo, homo-lesbo-transfobia, enfim, então saudar esse espaço e dizer que para as pessoas aí assistirem o Periférico, que a gente, o nosso grande intuito com esse filme é fazer com que mais pessoas discutam a temática que está ali colocada, que as pessoas possam se imaginar também em outros ambientes. Então, se você tem um cineclube na sua quebrada, se você enfim, tem mais 5 pessoas que querem assistir o filme com você, manda mensagem pra gente, porque o grande lance aqui pra gente é que essa história possa chegar no maior número de pessoas. A gente não tá no cinema para ocupar um lugar de glamour, um lugar de prestígio, a gente tá no cinema para transformar a nossa quebrada, para transformar os nossos territórios e para que ele também transforme as pessoas, porque são as pessoas que transformam a sociedade, né? Então é um pouco isso, Lucas. Queria agradecer também aqui as suas perguntas. Enfim, só gratidão mesmo. Parabenizar a organização da mostra. Eu que agradeço pela conversa aí. Muito bom ouvir isso, essas falas com força, assim, com desejo de fazer as coisas mesmo. Então é isso, gente. Valeu. Continue vendo os vídeos aqui os bate-papos com os realizadores e realizadoras, assistam os filmes. E é isso, a mostra tá aí, vamos espalhar. Né? Muito obrigado. Valeu. Obrigado.